Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar de Série B. Vamos falar de Série B. Terminou a segunda rodada. Olha, tivemos surpresas. O líder, o único time que tem 100% de aproveitamento é o Brusque. É o Brusque que subiu da Série C do ano passado para a Série B. Olha que curiosidade, nos dois jogos, sem ter intenção nenhuma, mas ele foi favorecido pela arbitragem. Contra a Ponte Preta, venceu por 2-1 e a Ponte teve um gol legítimo anulado. Agora, ao vencer o seu segundo jogo, foi um gol em completo impedimento. Faz parte, né? Mas vamos decifrar e analisar toda essa rodada, convidando primeiro vocês a fazerem inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho, tem vídeo da Série D, da Série C, da Série B, da Série A, dos grandes clubes, da Seleção Brasileira, enfim, você vai ser avisado. Dê um like, dê sua opinião, quem que você acha que vai ser campeão, quem que vai subir, e o Cruzeiro, Lanterna, vai ficar lá. Situação complicada, hein? Vamos começar com essa segunda rodada. Lá na terça-feira, na distante terça-feira, começou o primeiro jogo, que terminou agora no domingo. Na segunda-feira teremos um jogo e eu falarei com vocês disso. Vamos começar com o primeiro, que foi o Operário, que tinha vencido o Vasco em São Januário, recebeu o Guarani, que tinha empatado com o Vitória. Terça-feira isso. E o Operário não jogou em Ponta Grossa, jogou em Curitiba, no Couto Pereira, por causa da Covid, essas coisas todas. E olha, o Guarani meteu 5-2 no Operário. 5-2. Daniel Paulista, primeira vitória no comando do Guarani, empatado em casa na estreia. O Bruno Sávio e o Bruno Silva tinham feito 2-0. Aí o Jean Carlos fez 2-1. Depois, ainda no primeiro tempo, o Regis fez 3-1. Veio o segundo tempo, o Davó fez 4-1. O Ricardo Bueno descontou 3-2, né? 4-2. O Ricardo Bueno descontou 4-2 e o Lucão do Break, que fez sua estreia também, acabou fazendo 5-2. Resultado espetacular para o Guarani, com um empate na primeira rodada e a vitória na segunda, e agora é vice-líder. Pelos critérios de desempate e tal, são 5 times na segunda colocação com 4 pontos, mas nos critérios ele é o segundo, só atrás do Brusque. O Operário caiu bem, o Operário foi lá para a 10ª colocação, mas tem 3 pontos. Tudo muito próximo ali, né? Aí o segundo jogo dessa rodada foi o Goiás do Pintado, fazendo um bom trabalho. Eu até o Goiás que veio aqui no futebol paulista e contratou o Dadá do Água Santa, vice-campeão da Série A2, o Luan Dias, o meia do Água Santa, Dadá atacante, o Luan Dias meia, o Everton Brito da Ferroviária, hein? E aqui o Pintado já levou 3 bons jogadores, ele ganhou do Confiança na segunda rodada, 2-0. Os 2 artilheiros fizeram gols. O Aleph Manga, o artilheiro do Volta Redonda, contratou, foi para lá. E o Bruno Mezenga, que foi artilheiro do Paulistão da Ferroviária. Os dois jogaram e os dois fizeram os 2 gols. O Goiás, que é um dos vice-líderes, né, nos critérios de desempate, ele está na 4ª colocação, ou seja, no G4 que sobe, está por ali. E o Confiança, que tinha vencido a primeira partida, perdeu, mas o time do Rodrigo Santana ficou meio tranquilo, até porque está ali próximo. Faz parte, o Goiás é um time cotado a subir, né? Então, Londrina, aí nós vamos falar do líder. Londrina, do Roberto Fonseca, jogando em casa, acabou perdendo para o Brusque do Gerson Testoni. Olha, o gol do o Edu fez os 2 gols contra a Ponte e fez o gol agora contra o Londrina, e o artilheiro do campeonato com 3 gols. Mas o Edu estava muito impedido, gente, muito impedido. Não tem culpa, que culpa que tem o Brusque? Não deram nada, o Edu foi lançado, estava muito impedido, fez o gol, 100% de aproveitamento. No primeiro jogo também ganhou 2-1 da Ponte, a Ponte teve um gol legítimo, o zagueirão da Ponte cabeceou, deram impedimento e tal, depois que foi, não tem VAR, depois que foi ver, mas enfim, não dá para falar que os árbitros torcem para o Brusque, mas ele deu sorte, pelo menos nessas 2 primeiras rodadas, o único 100%, o Londrina, que na primeira rodada tinha empatado, perdeu em casa, situação ali mais na parte baixa da tabela. O Brusque 100%, hein? O Brusque está numa situação tranquila, hein? Olha que o Brusque até contratou o goleiro Jefferson Paulino, que disputou o Campeonato Paulista pelo time do Inter de Limeira. Então é isso que a gente pode passar para vocês em relação... E o Confiança anunciou também a contratação do Alex Henrique, que é o atacante camisa 9 do Aparecidense lá de Goiânia. Bom, vamos então, o CSA e Sampaio Correia, no sábado, jogo muito ruim, viu, gente? Jogo muito ruim, 0-0, realmente
o Bruno Pivetti, técnico do CSA, e o Sampaio com o Felipe Surian, Sampaio Correia, certamente ficaram envergonhados. O jogo foi muito ruim, o ponto para o Sampaio Correia fora de casa foi importante, claro, e o CSA tropeçou. O CSA, com esse empate, ele tinha perdido na primeira rodada, ficou com um pontinho só. Hoje, na teoria, estaria na zona do rebaixamento, né? E o Sampaio, com esse empate, ele foi 2 pontos, tinha empatado na primeira rodada também em casa com o Goiás. Enfim, o jogo não foi nada bom. Já nesse domingo, o Botafogo ganhou do Curitiba. O Botafogo não foi no sábado esse jogo. O Botafogo ganhou do Curitiba por 2-0. Duelo duas equipes que tradicionais, frequentam a primeira divisão e tal. O Botafogo do Marcelo Chamusca, é verdade que foi melhor. Foi melhor, né? O Curitiba reclamou que, não, no entendimento do pessoal do Curitiba, não teve o pênalti que saiu o primeiro gol do Botafogo. O Marco Antônio bateu, o goleiro Wilson defendeu, no rebote o Marco Antônio aproveitou e fez 1-0. Aí estava o jogo meio equilibrado, o Curitiba buscando um empate e tal. O Chay acabou fazendo 2-0 e o Coxa acabou perdendo. Tinha vencido na primeira rodada, perdeu na segunda. O Botafogo, que tinha empatado na primeira rodada, foi a 4 pontos. Hoje é o terceiro colocado. Guarani, segundo com 4. Botafogo, terceiro com 4. Goiás, quarto com 4. Então veja que está muito equilibrado ali. O que a gente pode falar em relação ao Coritiba é que o paraguaio, né, o Gustavo Morinigo, ficou chateado e tal, mas essa semana ele teve o Gustavo Bochecha, que jogava no próprio Botafogo, contratado. Teve o Gui Salles, também um atacante que veio do Maringá. Então vai reforçando o seu elenco e aos pouquinhos a gente pode falar que a coisa vai ficando em ordem ali, né? O Botafogo, claro, apresentou o Rafael Moura, o He-Man, o Diego Gonçalves, que fez um belo Campeonato Paulista pelo Mirassol, e o Barreto, volante da Ponte Preta, do Red Bull Bragantino, também experiente. O Botafogo vai reforçando, principalmente aqui de São Paulo, com bons jogadores que jogavam no interior de São Paulo, hein? Aos pouquinhos vai colocando ordem na casa. O Rêmio, meio que no sufoco, mas ganhou com o Renan Gorni, fazendo um belo gol de cabeça, ganhou do Brasil em casa, né? O Remo também foi a 4 pontos. Nos critérios, ele está... Você tem 5 times com 4 pontos. Nos critérios, o Guarani é o primeiro, o Botafogo é o segundo, o Goiás é o terceiro, o CRB é o quarto e o Remo é o quinto. Mas, enfim, está no bolo, brigando pelo G4. Ganhou de 1-0 o Remo. E o Remo que nessa semana contratou o lateral esquerdo Igor Fernandes, bom jogador, que era da Ferroviária também. Então o Remo vai se reforçando também. E o Brasil, né, do Cláudio Testoni, ele faz sempre campanha para brigar para não cair. Essa é a verdade. Contratou essa semana o Wellington, um atacante que é garoto que veio da base do Cruzeiro, e o Gabriel Perini do Cuiabá. Esse é volante, quer dizer, está tentando reforçar o elenco, mas o grande objetivo é se manter, né? Pelo menos do Brasil. Esse é o grande objetivo do time. O que a gente pode falar também da rodada foi Ponte e Vasco. A Ponte tinha perdido o primeiro jogo, o Vasco tinha perdido o primeiro jogo. O jogo foi em Campinas, estreia do Gilson Kleina pela Ponte Preta. Primeiro tempo amarrado, muita marcação, jogo sem tantas grandes emoções. Aí o Marcelo Cabo veio para o segundo tempo com 3 substituições. Eu gosto disso, quando percebe que o time não está bem, né, ele colocou o Michel, o Marquinhos Gabriel e o Léo Jabá. E aí ele tirou o Léo Matos, o Sarrafiori e o Morato. E aí voltou melhor, teve um pênalti, a bola bateu na mão lá do Camilo, o Camilo reclamou e tal, o Cano bateu, fez 1-0, mas depois o Renatinho, que tinha entrado ao longo do segundo tempo, o Camilo tinha chutado a bola na trave, a bola voltou, o Renatinho bate, rebate, então o Renatinho acabou colocando para dentro. O Renatinho, que já jogou na Ponte, ficou um tempão no Japão, está voltando agora, e fez o seu primeiro gol e o primeiro ponto da Ponte e o primeiro ponto do Vasco na competição. As duas equipes ainda começo de campeonato estão lá embaixo com o primeiro pontinho, mas a Ponte essa semana contratou o lateral Kevin, que era do Botafogo do Rio, o Josiel, que é atacante do Cuiabá, e com a estreia do Kleina, ele conseguiu o empréstimo do Fecim, um meia do Corinthians, que também teve pouca oportunidade no Corinthians, né? O Vasco vai tentando se armar e tal, o Cabo está tentando acertar o time e vamos ver como que fica na sequência do campeonato. O Cruzeiro, gente, o Cruzeiro perdeu a segunda, hein? Agora jogando no Mineirão, perdeu do CRB por 4-3. Felipe Conceição tá
uma situação complicada, pedindo a cabeça dele, entendendo que o trabalho dele não é bom, mas vamos falar, o elenco também do Cruzeiro não é nada disso, hein? Quem contratou, contratou. Não sei se foi o Felipe Conceição que pediu, mas enfim, a gente percebe o Alan Al, que estreou com empate na primeira rodada, agora ganhou na segunda rodada fora de casa, perdeu do Palmeiras por 1-0 na Copa do Brasil, vai decidir a Copa do Brasil com o Palmeiras no campo do Palmeiras, mas já vem começando a fazer um bom campeonato brasileiro da Série B, hein? Sonhando com algo a mais, está ali naquele grupo dos 4 pontos, hein? O Martão, o Diego Torres, o Yuri e o Jean Patrick fizeram os gols, o Cruzeiro estava perdendo por 3-1, o Ayrton tinha feito o gol, depois o Ramon e o Matheus Barbosa deixaram 3-3. E quando o terceiro gol foi aos 40 do segundo tempo, o gol de empate do Cruzeiro. Só que o Jean Patrick acertou um petardo no final do jogo, fez um golaço e deu a vitória. Olha, o Cruzeiro, 2 jogos, 2 derrotas, é o lanterninha. Acreditem se quiser. São 2 rodadas apenas, é óbvio, mas é o lanterna. O torcedor deve ficar uma pilha, hein? Uma pilha. Finalizando a rodada no domingo à noite, o Avaí empatou 1-1 com o Vila. O Avaí estava vencendo por 1-0, o gol do Bruno Silva de cabeça numa boa jogada do Renato. Aí eu achei que recuou um pouquinho ali no segundo tempo. E o Wagner Lopes colocou seu time para cima e o Renan Mota empatou. O Renan Mota, essa semana, foi contratado pelo Vila Nova. Era da Ponte Preta, disputou o Paulistão pela Ponte Preta, estava no banco de reservas. Ele entrou no lugar do Pedro Júnior e aí no cruzamento lá ele meteu um carrinho ali e fez o gol importante para o Vila Nova. Com esse pontinho aí fora de casa, na primeira rodada, o Vila Nova tinha empatado também em casa. Agora foi buscar esse ponto, 2 pontos o Vila Nova e o Avaí, hein? Tinha perdido na primeira rodada. Hoje, gente, só para vocês terem uma ideia, hoje quem cairia? Lógico que é só a segunda rodada, mas o CSA tradicional, o CSA com 1 ponto, o Vasco com 1 ponto, o Avaí com 1 ponto, o Cruzeiro sem nenhum ponto. Claro, isso é só para vocês um entendimento. Então vamos lá. A classificação é o Brusque sozinho na liderança com 6 pontos. Aí você tem Guarani, Botafogo, Goiás, CRB e Remo, todos com 4. Aí você tem mais 4 times com 3, Náutico, Confiança, Curitiba e Operário. Ou seja, todo mundo na briga ali. Vila Nova e Sampaio com 2. Aí em 13º até o 19º com 1 ponto. Vitória, Ponte, Londrina, Brasil, CSA, Vasco, Avaí. E o Cruzeiro uma situação terrível, terrível. Vamos rapidamente passar a terceira rodada. Começar na sexta-feira, o Sampaio recebe a Ponte lá no Maranhão. Na sexta-feira também, só que o do Sampaio às 19, o Guarani recebe o Náutico às 21h30. No sábado tem CRB e Confiança, Cruzeiro e Goiás, Brasil e Vasco, Vila Nova e CSA. No domingo você tem Botafogo e Remo, Curitiba e Londrina, Avaí, Brusque, Vitória e Operário. Lembrando que nesta segunda-feira vai ser o encerramento da segunda rodada. Nós temos um jogo isolado lá em Salvador, Vitória recebe o Náutico. O Vitória empatou na primeira rodada, se vencer vai naquele grupo dos 4 pontos brigando. O Náutico já pode ser líder, esse pode ficar 100% junto com o Brusque. Ele venceu o CSA a primeira rodada e vai jogar procurando assumir a liderança ao lado do Brusque. É claro, eu vou passando sempre os resultados no domingo, e aí na sequência da rodada eu passo o que aconteceu também, fechando essa segunda rodada. Perfeito? Forte abraço a todos. Eu volto a cada nova rodada que terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu volto com todas as informações, curiosidades, saída de treinador, chegada de treinador, contratações, para deixar você sempre bem informado. Um abraço e até a próxima.